presencial, sem dúvida nenhuma, que falta. Vamos começar. Eu vou pedir para a Ivani orar para nós, já que ela é visitante, mas ela não é visitante, ela Pois não. foi muito tempo da nossa classe, então ela é nossa. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos participando dessa aula de escola dominical, mesmo à distância, mas sabemos que o Senhor está presente, como o Senhor sempre esteve presente entre nós. Abençoa ricamente ao Marçal, que vai trazer a sua mensagem, que ele fale aos nossos corações e que nós possamos aproveitar bem essa aula, Senhor. Que tu abençoe as outras classes que estão reunidas aqui e que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bom. Eu tenho trazido alguns temas um pouco mais soltos, assim, desprovidos da característica exatamente do tema da nossa aula, né? Da nossa classe, desculpa, como nós denominamos, né? Ética cristã, mas tudo tem um pouco de relação, tudo tem um pouco com a nossa conduta ética, né? Tudo que nós fazemos no meio cristão. E tudo está ligado a essa questão de ética cristã, ou de nós tratarmos com ética. Às vezes, nós ouvimos na questão secular, onde está a sua ética? Qual é a sua ética nesse sentido? Qual é a ética na política? Como nós já tratamos muitos dos temas aqui. Como é a sua ética na política? Como é a sua ética nos negócios? Como é a sua ética nas relações familiares, etc, etc, etc. E tudo isso, quando nós colocamos debaixo de um nome chamado ética cristã, obviamente, tudo que é pautado nos ensinamentos de Jesus Cristo que vem pautar a nossa ética, então. Então, nossa ética está ligada diretamente ao que Cristo nos ordenou, ao que Cristo nos ordena, ao exemplo de Cristo, à pessoa de Jesus, como ele foi, como ele atuou em determinadas circunstâncias, etc, etc. Eu falei na semana passada que ele dividiu a história, né? O pessoal, às vezes, quando vão dar palestras aí, vão falar sobre a questão de Jesus e falam, ele separou as eras. Realmente, né? Era antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então, de uma certa maneira, o que nós queremos dizer é que, principalmente a nossa vida cristã deve estar pautada nos ensinamentos e nas atitudes de Jesus, né? Quantos e quantos livros nós não lemos que dizem o seguinte: o que faria Jesus em seus passos? O que faria Jesus, né? Um dos mais famosos aí, ou algo do tipo assim: devo ir naquele lugar? A primeira coisa que temos que pensar Jesus estaria ali? Então, coisas assim. Tudo que é relacionado com as atitudes de Jesus pauta a vida do cristão, ou deveria pautar a vida do cristão. Não é mesmo? Bom, mas hoje eu gostaria de falar de um cara, de uma pessoa. Eu falo cara, né, para ser mais moderninho. Aí, vocês já estão vendo a minha tela aí? Sim ou não? Sim. Alguém fala porque sobe todo mundo aqui. Tá vendo, né? A vida diária de um apóstolo de verdade. Ou então, outro tema dessa aula poderia ser: qual nossa ética cristã como apóstolos? Paulo foi chamado de apóstolo. Paulo não foi um dos discípulos de Jesus, mas ele foi chamado de apóstolo. E
talvez, por muitos teólogos aí, o maior dos apóstolos, né? A importância de Pedro, a importância de André, de Tiago, de Simão Pedro, enfim, de todos os 12 ali, com exceção, obviamente, do traidor, de Judas, mas até mesmo Judas, no início, né, da caminhada e tudo mais, teve a sua importância, e para a conclusão do plano de Deus para a nossa redenção, ele teve a sua importância, mesmo que tenha sido tomado por Satanás, né? Mas os 12 têm aí o seu papel, tiveram o seu papel. Mas Paulo, pela vida dele, pela conduta dele, pelo andar dele e por tudo que ele fez, é chamado pelos teólogos aí de o maior dos apóstolos, né? Até mesmo a nossa Bíblia, olha quantos livros, quantas cartas de Paulo, quantos ensinamentos de Paulo tem na nossa Bíblia acerca dessa conduta dele, né? Então, 2 temas aí, usem como vocês quiserem, a vida diária de um apóstolo de verdade ou qual a nossa ética cristã como apóstolos. Será que alguns dos apóstolos hoje, existentes hoje, que são chamados de apóstolos, nós não temos o costume de chamar os nossos pastores, os nossos presbíteros, né? Os nossos obreiros, etc., de apóstolos, né? Apóstolo dado, um apóstolo dado. Mas algumas denominações aí utilizam desse termo, né? Em relação aos seus líderes teológicos, né? Mas fazemos o papel aqui, a nossa igreja, fazemos o papel assim, ou devemos fazer o nosso papel, e nós mesmos, cristãos, crentes no Senhor Jesus, sabedores do mandato que Jesus nos dá, sabemos que temos que ter uma conduta de apóstolo. Temos que ter uma conduta de levar o evangelho, de levar as pessoas a conhecerem desse Senhor Jesus que salvou as nossas vidas, que é dono de nossas vidas. Então, a nossa conduta ética e cristã deve ser como apóstolo e deve ser como um determinado apóstolo. E se queremos seguir, talvez, um apóstolo de verdade, é este Paulo que nós vamos falar aqui um pouquinho. Mas olha só, Paulo passa de perseguidor a seguidor de Jesus Cristo. Nós sabemos essa história, nós conhecemos essa história. Tem uma conversão espetacular. É assim algo que pode ser até tema de filme de super-herói aí dos filmes de Hollywood, porque foi espetacular, né? Alguém lembra como foi a conversão de Paulo? Pode brevemente falar todas as consequências, etc., o que aconteceu? Quem pode falar? É que nem a aula dos infantis lá. Quem lembra da história de Paulo? Como foi a conversão dele? Ele estava no caminho de Damasco, teve uma luz muito forte, e ele caiu, ficou prostrado no chão, e uma voz que falava com ele, mas só ele ouvia o que a voz falava, as pessoas que estavam ao lado não conseguiam ouvir. E ele ficou temporariamente cego. Exatamente. É isso aí, a breve descrição da conversão de Paulo. Foi espetacular, né? Ficou cego e durante alguns dias até sair lá o relato bíblico diz que saíram escamas, né, dos olhos, né? Não foi isso? Né? Foi como se fosse casca. Eu penso assim naquela casca. Sabe aquela, vou falar uma coisa meio nojenta aqui, talvez, mas sabe aquela casca de ferida que você, quando criança, esfolou seu joelho várias vezes? Eu fico imaginando aquela coisa assim. Não é? Parece meio aquilo quando eu leio esse relato. Mas, enfim, seja como tenha sido, foi espetacular, né? Espetacular, segundo o relato bíblico,
segundo a história que tem aí. Ou seja, ele, perseguidor, passou a ser seguidor com essa conversão espetacular. Eu não sei se a sua conversão foi espetacular como a de Paulo, né? Cada um aqui talvez tenha a sua história e possa contar como foi. Alguns, talvez, por estar há muito tempo na igreja, por estar muito tempo, nasceram na igreja e tal, podem, talvez, dizer assim, eu não tenho ali uma conversão, né? Porque sempre tive na igreja e tal. Eu já ouvi isso de alguns irmãos, de alguns queridos da igreja. Mas alguns tiveram, sim, uma conversão espetacular, foram salvos pelo Senhor Jesus, teve um momento, ou talvez até esse que sempre viveram na igreja, talvez lá num acampamento, um pastor falando, aquela coisa tocou assim muito forte o coração e você veio a ser convertido no Senhor Jesus. E a partir daquele momento você não se lembra de outra coisa que não seguir Jesus. Obviamente com os seus problemas, obviamente com os seus pecados, né? Todos nós temos pecados, todos nós temos que pedir perdão diariamente ao Senhor Jesus por aquilo que nós pensamos. Às vezes nem atitudes temos, mas o fato de pensar alguma coisa nos faz pecadores e nos faz aí ter que pedir perdão ao Senhor Jesus. Mas a conversão, ela é lembrada, né? Eu nasci num lar evangélico, né? Minha mãe sempre foi da igreja, desde pequena. Ela levava nós dois, eu e Ângela, a Sarita não era nascida ainda, a igreja, lá em Rio Claro. Então me lembro da escola dominical e tudo mais. Porém, quando nós mudamos aqui para Campinas, a minha mãe ficou afastada da igreja e, por consequência, nós também. Então, toda a minha adolescência, até início de juventude, foi fora da igreja, fora. Claro que na igreja católica, porque fui católico também, isso um dia eu posso mostrar para vocês o meu diplominha de primeira comunhão. Então, cheguei a ser católico, e um dia eu falei isso para o reverendo Adão Carlos, ele falou assim, não acredito, Marçal, eu sempre achei que você fosse da igreja. Eu falei, pois é, já fui católico, da nossa igreja, né? Já fui católico, e até ensaiei aí ser assistente de coroinha. São coisas do nosso passado. Mas tudo isso estou falando para relembrar que, na volta da minha mãe à igreja e de nós jovens, eu e a Ângela já de mocidade, né, vamos chamar assim, em época de mocidade, a Sarita ainda era UCP, se eu não me engano, ou já UPA, comecinho de UPA, ela tem 10 anos de diferença de mim. Então, ao chegarmos à igreja de Campinas, fui em um primeiro acampamento e creio que lá tenha sido realmente o tocar de Jesus em meu coração. Então, não tão espetacular como a de Paulo, mas ao ouvir ali os pregadores, pastores, o nosso pessoal de mocidade, bem antigo, ali, então aquilo foi o que tocou, né, o meu coração. Bom, essa conversão espetacular de Paulo faz ele, após essa conversão, viver uma prática de dia a dia, uma prática no seu andar, uma prática que deve ser exemplo para nós. A revelação em suas cartas aos Coríntios. Então, Coríntios, tanto primeiro quanto segundo Coríntios, as duas cartas aí são algumas revelações de Paulo, né, à igreja de Corinto, que tem um cunho mais pessoal e que revelam como era a vida daquele que é considerado o maior apóstolo do cristianismo. Olha só, a base aí para essa aula do autor diz essa questão, ou seja, Paulo é considerado realmente o maior apóstolo do cristianismo. Nessa questão, para muitos teólogos aí, talvez para a imensa maioria, né? Até por conta dos livros que nós temos, até por conta das cartas, e principalmente essa carta aos Coríntios, que revela uma questão mais pessoal do apóstolo. Revela algumas posições de humildade.
E quando nós falamos sobre humildade, a gente não. Parece que para alguns apóstolos modernos, a gente não vê tanto isso, né? Ou pelo menos para alguns a gente não vê. O que vocês acham sobre isso? Relacionando, obviamente, a questão de ser apóstolo com ser pregador, com ser obreiro, com ser pastor, com ser um líder, um professor de escola dominical, como o Marçal aqui. O que vocês acham? Qual o comentário de vocês em relação a essa questão de humildade? Não gostaria de falar? Gostaria um pouco de interação, porque senão eu vou falando aqui e eu não sei se vocês estão dormindo, vocês estão... Oi, Marçal. Tanto é que foi uma vida de exemplo e de humildade que fizeram até um filme, né, a respeito da vida dele. Não sei se vocês assistiram. Sim. Você assistiu? Sim. Tem alguns, né? Pelo menos uns dois que eu conheço, muito bem feito, né? Mas eu achei até fraco o filme, né? Não falava a intensidade da fé, da vida de Paulo, achei até bem fraco, pelo menos o que eu assisti, né? Mas realmente um grande apóstolo. Tem um filme, já que você citou filme, Dag, tem um que é estrelado pelo Anthony Hopkins. Sabe aquele... O mesmo esse eu não assisti. O mesmo que fez Hannibal. Incrível, né? Tá. Aquele que fez ele é muito bom, aquele ator, né? Ele é fantástico. Esse eu assisti. E tem um mais antigo, ele é bem antigo e até virou uma série, se eu não me engano, essa série passou na Globo, e foi a vida de Paulo e Pedro, na realidade, porque o tema é Paulo e Pedro. E vale a pena esse. Porque Paulo não foi casado, né, Marçal? Então, eu acho que não, né? Não, né? Tá. Não, o Paulo aqui do meu lado está falando, talvez ele seria melhor ainda se ele fosse casado, para trazer experiências da vida de casado. Tá certo. Mas que nós saibamos, não. Né? Mas até mesmo por essa vida agitada que ele tinha, né? De viagens, de um lugar a outro, etc. Eu acho que ficar levando uma mulher, né? uma esposa, né? Para lá e para cá, nem mesmo nós, na vida moderna, às vezes, né? Que viajamos um pouco e tudo mais, às vezes é difícil, né? Levar a esposa. Você imagina, então, Paulo, naquela época... Então, eu acho que esse tenha sido um dos motivos aí que ele não tenha sido casado por isso, né? Por essa questão. Talvez pretendentes não tenham faltado, mas, mas realmente ficaria um pouco difícil. Tem alguns textos nessa questão da humildade que nós poderíamos dar uma lida. Vamos tentar ser mais rápido aqui nas leituras. Então, Dag poderia já ler esse primeiro, depois o Elton o segundo. Se a estiver aí, junto com a dona Ruth... Marçal, não está aparecendo ainda o texto. Não. Espera aí. É que esse é o problema do iPad. Veja agora. Foi e voltou. E agora? Não. Não? Não. Aí. Agora sim. Qual deles, Marçal? Humildade? Não, está no perseguido, sofrimento e angústia. Aí. Pulou de novo. E agora? Vamos ver, guarda. Tá no perseguido. Aí. 1, 14, 16. Como é que ficou aí, Marçal? O primeiro a Dag, o segundo o Elton, o terceiro ali a Dani. A Dani está aí? Dani, acho que não está. Então, a Ivani pode ler? Terceiro? Isso. Vamos lá, por enquanto? Dou graças porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro
se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Tá, entra o segundo, Marção. Isso. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. O terceiro. Prevenia as pessoas a se agregar por Cristo e não por seu carisma. É o 1 Coríntios 2, 4 e 5. Diz o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Até aqui, vocês viram que tanto... Eu mudei aqui a apresentação, vocês estão vendo, né? A humildade aí. Sim. Tá. Eu vou Sim. deixar assim, porque o iPad aqui ele está errando. Então, ele fica... Eu tenho que ir para frente para aparecer para vocês o anterior, entendeu? Daí eu me perco. Então, eu vou deixar aqui, daí está todo mundo na mesma página, tá? Vocês viram nesses 3 textos que nós lemos, ele enfatizando o aspecto, né, de humildade nas tarefas que ele estava fazendo, seja de batizar, né, seja de não usar por ostentação, né, seja o aspecto assim de agregar as pessoas ou de as pessoas se achegarem por conta de Cristo e não por ele, né? Não pelo seu carisma, não pela sua forma de falar, né? Que poderia ser com intrepidez que ele falava, poderia ser as pessoas dizerem assim, como eu gosto de ouvir essa pessoa, né? Como nós dizemos hoje para alguns líderes, né? Quem poderia dizer algum líder atual, né? Se vocês não quiserem puxar o saco dos nossos pastores, não tem problema, eu não conto que vocês falaram, vocês não citaram eles, tá? Mas de um pastor, de um pregador, quem poderia falar um pregador que, ao você ouvir, você gosta de ouvi-lo falar? Fala um Pastor aí. Hernandes. Pastor Hernandes. Tá bom. Olha, Pastor Hernandes. Ele é um pouco assim, vamos dizer, au concurso. Concordam Sim. comigo? Ou seja, é um grande pregador. É um grande pregador atual da nossa igreja. É um pregador que, ao falar, as pessoas gostam mesmo. Seja pela maneira com que ele esboça assim, o texto, seja pela maneira com que ele coloca as palavras, seja pelo seu carisma mesmo, como aqui está dizendo. Mas, olha, tive várias oportunidades de conhecer o Reverendo Hernandes em várias situações. Situações de conversa pessoal, situações de reuniões de trabalho, situações de ouvi-lo como pregador, situações de almoçar junto com ele, nos dias lá, em alguns dias do Supremo Concílio, situações de falar com ele lá na LPC, situações de tê-lo como entrevistado. Recentemente, né, nós tivemos ele aí no Boas Novas, falando para nós, conversando conosco. E ele é uma pessoa muito parecida com essa humildade aí colocada por Paulo. Então, assim, aquela questão que nós vimos, né? As pessoas não são não são à toa quando são muito evidenciadas e conhecidas e tudo mais. Pode até ser que em algum momento elas caiam, mas o pastor Hernandes aí já tem uma estrada longa, né? Longa. E a gente vê que ele também coloca essas questões de humildade.
Então, é uma comparação que nós estamos fazendo aqui, né? Nós temos, sim, pessoas atuais, temos, sim, líderes atuais, temos, sim, pregadores atuais, temos apóstolos atuais que são muito parecidos com esse andar de Paulo na sua vida pessoal. Ele era um mero servo também, né? 1 Coríntios 3, 5, 9. 1 Coríntios 3, 5, 9. Vou ler aqui, ó. Quem é apóstolo? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Edifício de Deus sois vós. Ou seja, não importa, aqui ele está citando, olha só, um plantou, outro regou, um fez, mas ninguém é nada perante a grandiosidade de Deus. Então, Somos todos servos. Todos servos. Aqui ele está colocando essa frase, ele está colocando exatamente isso. Ele está alertando exatamente isso. E olha só, uma pessoa que escreve uma carta aos Coríntios, aonde, em algumas vezes, alguns trechos da carta lá para frente, tal, do capítulo 14, ele vai falando sobre dom de línguas, ele vai falando a necessidade de ordem no culto, os dons em face aos visitantes, o amor é dom supremo, né? O Coríntios 13, tão falado, tão bonito, né? Um poema, né? Ele fala da unidade orgânica, ele está falando aos coríntios lá, ele está dizendo aos coríntios, e às vezes até dando um puxão de orelha em algumas questões. Porque, ó, se há um povo, se há uma igreja que precisava de uns puxões de orelha, eram os coríntios. Mais ou menos parecido com os corintianos de hoje, tá? Mas olha só, como é que um cara que, ao fazer essas exortações, né, a essa igreja, logo no começo já está falando também sobre o quê? Sobre a humildade, exaltando a humildade, falando dele próprio, né, reverenciando a humildade. Então, poderia ser que, ao chamar a atenção, e comumente nós somos assim, quando nós queremos chamar a atenção, e às vezes essa chamada de atenção às pessoas se torna crítica às pessoas, né? A gente chama atenção em tom de crítica, a gente jamais vai expor alguma fragilidade nossa. A gente jamais vai expor alguma coisa de que nós não somos nada. E, no entanto, Paulo faz isso. Paulo, nas cartas aqui de Coríntios, e principalmente 1 Coríntios, coloca essa questão. Coloca ele lá embaixo, coloca ele como servo, para depois, então, fazer aquilo, as exortações que ele tem à igreja de Coríntios. Os apóstolos também tinham que ser fiéis e não ter sucesso. O que é esse não ter sucesso? Não ser aí exaltados por demasia, né? 1 Coríntios 4, quem pode ler? Hoje a gente vai fazer bastante leitura. E pelo andar da carruagem, a gente não vai conseguir terminar hoje, tá? Então já adianto a vocês que a gente vai ver algumas coisas da personalidade de Paulo, do apóstolo Paulo, pautado nessa questão de ética cristã, e para que nós sejamos parecidos, para que nós tenhamos proximidade com o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 4, 1, 3, quem pode ler? Os 3 primeiros? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós
ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me argue a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Olha, nem ele próprio estava se julgando. Quem julga é o Senhor. Então, de uma certa forma, ele está querendo colocar aqui para nós, né, que os pregadores, eu não sei como que está o negrito da tua Bíblia aí, mas o capítulo 4 começa como os pregadores responsáveis a Deus. Os pregadores responsáveis a Deus. Ou seja, a responsabilidade que tem alguém que vá falar em nome do Senhor Jesus, que vá falar sobre as coisas de Deus, e a responsabilidade que ele deve ter. Então, Paulo, mais uma vez, exaltando a palavra talvez não seja a mais correta, mas referenciando essa questão de ser humilde, de não julgar, de ser julgado por Deus, de ser qualificado por Deus, de ser avaliado por Deus. Paulo Marçal, também... Oi. Traduzindo esse termo dispenseiro, acho que um termo atual hoje seria o cara do almoxarifado, almoxarife. Então, vamos supor, a pessoa vai em algum local buscar, ele vai entregar o que Deus deixou lá. Ou seja, ele é o cara que entrega para a pessoa que foi buscar a palavra de Deus. Ou seja, ele pega no almoxarifado ali, ó, Deus mandou isso para você. Isso é para você usar. Isso mesmo, isso mesmo. O que se requer dos dispenseiros, né? O cara da dispensa. Essa palavra de nós pegarmos e entregarmos tão qual Deus nos pediu para fazer, né? Tão qual nos pediu para fazer. E é por isso que muitas vezes há tanta distorção e há tanta, vamos dizer, heresia feita, porque alguns talvez não querem pegar exatamente como está. Alguns querem talvez dar uma floreada, né? Dar uma repintada, né? Fazer uma releitura, né? Releitura no sentido de não releitura igual ao que foi anterior. Não é isso. A releitura que se faz é que talvez assim, eu acho que ele quis dizer mais ou menos isso. Ou agora é dessa maneira. Essa questão de releitura é tão complicada da Bíblia e que o reverendo Júlio costumava dizer que a Bíblia realmente é a mãe de todas as heresias. E é mesmo, né? Porque as heresias são feitas a partir de leituras erradas da Bíblia, de interpretações erradas da Bíblia. E essa questão de interpretação errada é quando você quer ajeitar as coisas, ajeitar a palavra de Deus ao tipo de vida que você está vivendo, ou ao tipo de vida que está vivendo as pessoas para quem você está pregando. Muitas vezes você não quer ser aquele chato, muitas vezes você quer ser aquele que tolera algumas coisas, ou pior até, você quer algumas vezes se conformar com aquela situação. E se conformar, a gente sabe muito bem disso, que é um aspecto de você tomar forma também daquilo, né? E aceitar aquilo. Uma das coisas que a gente está vivendo hoje, no mundo de hoje, até por conta da questão secular, é todas essas questões chamadas politicamente corretas, né? Eu acho que vocês vão entender muito bem o que eu quero dizer em relação a isso. Muitas vezes você tem que ser politicamente correto em determinadas situações, porque senão você fere até mesmo algumas constituições, decretos, etc., porque você fala uma verdade bíblica. Você fala alguma coisa que Deus quer que você viva em sua vida. Então, questões relacionadas com a relação entre as pessoas, questões relacionadas com a questão sexual,
questões relacionadas com aquilo que você pode falar ou não pode falar, etc, etc. Então, o politicamente correto, muitas vezes, faz com que alguns apóstolos sejam também politicamente corretos e façam releituras acerca de coisas que Deus quer que nós sigamos ou sejamos e que podem dar uma outra conotação para aquelas pessoas que querem viver de outra maneira. Então, é o mundo ou algumas pregações e apóstolos tomando forma disso. A gente já falou, na nossa classe de ética cristã, sobre a tal da teologia inclusiva. E a teologia inclusiva toma como Deus é amor, como sendo tudo tolerável por Deus. E não é assim. Deus não tolera determinadas coisas. Deus não aceita determinadas coisas. Deus não aceita determinadas práticas. E por não aceitar essas determinadas práticas, é que ele alerta o pecador. É que ele fala ao pecador. Sempre com amor aos perdidos. Sempre com amor àquelas pessoas. Mas nunca aceitando determinadas práticas. Então, o verdadeiro apóstolo, como Paulo, que nós estamos lendo aqui e estamos estudando, é o fato dele colocar a sua humildade na pessoa de receber de Deus exatamente como deve ser passado. Como o Elton aí ilustrou, como um almoxarife, né? O cara do almoxarife não vai lá, pega a peça, transforma a peça, transforma aquele item para entregar à pessoa. Ele pega exatamente como ela é e entrega. Esse é o trabalho dele. Esse é o único trabalho dele. O único trabalho dele. Ele não vai alterar nada, ele não vai modificar nada. Ele não vai deixar nada diferente do que estava já guardado ali para entregar a uma pessoa. Então, assim é a palavra de Deus, assim devem ser os apóstolos quando falam às pessoas. Perdoava e pedia perdão. O último item aí das questões de humildade do apóstolo Paulo. 2 Coríntios, agora vai lá para 2 Coríntios, né? Vai para a segunda carta dele, que também começa a ele falando de algumas questões pessoais dele. 2 Coríntios 2, 7 a 8, quem pode ler? De modo que deveis, pelo contrário, perdoá-lo e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Aqui ele está falando de quem? De algum pecador, né? De alguma pessoa, né? Que deve ser readmitido na igreja, ou deve voltar à igreja. Então ele está falando aqui, perdoava e pedia perdão. Ou seja, o apóstolo também é assim, né? Por que nós vamos ser diferente de Jesus nessa questão de perdoar as pessoas, de readmitir as pessoas? Por que nós vamos ser diferente do Senhor Jesus? O Senhor Jesus fazia isso, o Senhor Jesus fez isso com a mulher adúltera, o Senhor fez isso com os cobradores de impostos, como na aula passada falamos de Zaqueu, né? Aqui, Jesus foi lá, mas Zaqueu, preciso ir na tua casa, porque você precisa ser salvo hoje. E Zaqueu foi salvo. Zaqueu, o cara que extorquia as pessoas. Era um corrupto, né? Cobrava muito mais do que deveria ser. E ele mesmo, depois de salvo, depois de dizer, entrou a salvação nessa casa, ele disse, olha, se eu roubei alguém, vou dar em dobro, vou devolver em dobro, né? Ou seja, os pecadores, ou nós pecadores, quando reconhecemos o nosso pecado, certamente deve vir, talvez num primeiro momento, eu não sei se com vocês é assim, mas comigo é assim,
quando eu reconheço uma falta minha, quando eu reconheço um pecado, e fico triste, nós ficamos tristes. Pisei na bola. Sabe aquela questão futebolística? O Apolo gostava de jogar bola aí, foi jogador, sabe disso. Pisei na bola. Para um cara de perneta, pisar na bola, né? É horrível. É horrível. Pisei na bola. Em determinadas situações da nossa vida, nós agimos assim, nós pisamos na bola, reconhecemos que pisamos na bola. Então, já é uma tristeza para nós muito grande. Se vier uma pessoa espizinhar isso na tua cabeça, se vier uma pessoa que vá cutucar ainda mais essa ferida ali, ela não se fecha, ela não cicatriza, né? Ela não transforma. Então, Paulo está ensinando como deve ser aqui, nesses 2 versículos. Perdoava e pedia perdão. Algum comentário a mais sobre essa questão da humildade de um pregador como Paulo? Sempre se fala, né, Marçal, que quando a gente perdoa e libera o perdão, a paz vem para a gente, não é que a gente está dando perdão para o outro, né? Esse é o grande engano, né? O perdão traz a paz para a gente, né? O perdoar, o ser perdoado, traz muita paz para a gente mesmo, né? Então é algo que realmente tem que estar na nossa vida, né? Sim, sem dúvida. O perdoar e pedir perdão faz parte do dia a dia, né, de qualquer cristão, e o corpo de Cristo é assim, né? E o quanto nos incomoda, né, quando falhamos, quando pecamos, nossa, é terrível. Então, verdade. O Espírito Santo acho que nos incomoda, né? Isso que você falou é muito interessante, porque algumas pessoas às vezes guardam, né, rancores aí durante anos, né, com pessoas, e às vezes a gente ouve esse relato exatamente dessa forma. Olha, quando eu o perdoei, realmente tudo melhorou para mim. A resposta da pessoa é assim, né? Ele não veio pedir perdão para mim, mas eu cheguei para ele e o perdoei. Mas isso foi tão bom porque ele também reconheceu, e aí sim ele pediu perdão, aí nós choramos, nos abraçamos, etc, etc. Às vezes pode acontecer isso. Um está lá esperando que o outro venha pedir perdão. Reconhecidamente pode ter sido uma falta desse outro, não pode ser isso. Mas o outro também, que é o que deveria perdoar, talvez na iniciativa de ir lá buscar, falou assim, olha, eu te perdoo pelo que você me fez. A gente não está se falando, a gente está meio em atrito aqui, eu não olho direito para você, nem nada, mas eu te perdoo. E aquilo é como se uma tonelada saísse de cima dos dois, né? Então, realmente, Dag, é uma ilustração, é algo aí comum nas nossas vidas de cristão, que são bastante evidenciadas por Paulo, né? Principalmente aqui nesse versículo 7, né? De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, né? Para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. O mesmo consumido por excessiva tristeza. Marçal, você está me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Muitas vezes, às vezes, quando tem algum desentendimento entre irmãos, às vezes não é você o culpado, mas você diz assim, eu perdoei ele, e perante Deus eu tô com a minha consciência limpa. Mas eu acho que é super importante, se realmente a gente perdoou, mesmo que a gente esteja certa, de chegar para a pessoa e comentar com a pessoa, olha, teve um desentendimento e eu fiquei triste, mas eu te perdoo, vamos passar por isso. Porque às vezes a outra pessoa te faz alguma coisa involuntariamente e ela nem percebe que ela te machucou. Você fica com aquilo e só fala para Deus, eu vou perdoar ela. Mas é importante essa conversa entre as duas pessoas que se desentenderam e chegar a um ponto comum e fazer, como dizia, quando a gente é criança, vamos fazer as pazes. Exato, exato.
Não, pode acontecer isso mesmo. Já vi situações do tipo assim, você está magoado comigo, né? E a pessoa não está nem sabendo o que ela fez, né? Como ela magoou. Então, a conversa em relação ao perdão, ela tem que ser mútua, né? Por muitas vezes nós entendemos que o faltoso ele deve buscar pedir perdão, né? A gente ouve isso com certa frequência. O faltoso deve ir lá pedir perdão. O faltoso deve se arrepender e ir lá pedir perdão. Mas o que pode acontecer, isso que a Ivani está dizendo, também pode ser verdade. Ou seja, o faltoso às vezes nem sabe que ele é faltoso. Ele está desligado num determinado assunto, numa determinada situação, e não sabe que cometeu o pecado, que cometeu a falta, que desgostou aquele irmão, etc, etc. Então, a questão tem que ser mútua. Perdoava e pedia perdão. Então, essas coisas devem ser constantes na nossa vida. Eu perdoo todo mundo que vier pedir perdão para mim. Então, já pode acontecer alguma coisa de você errado. Viu, né? Marçal? Outra questão em relação ao perdão é que muitas vezes o perdão não vem do nosso coração. É só pela misericórdia mesmo de Deus, com muita oração, com muita entrega. É muito difícil perdoar, né? Sim. Então, eu já vivi várias vezes essa experiência e só através de muita oração que consegui, né? Porque realmente somos pecadores, somos, às vezes, orgulhosos, às vezes dodói, tem uma série de nomes aí a se dar, né? Sim. E que o perdão só vem mesmo debaixo de joelho dobrado, às vezes, viu? Sim, é isso. O Jesus, ele fala muito claro essa questão, eu vou deixar um consolador a vocês, que é o Espírito Santo. Então, só mesmo pelo Espírito Santo é que nós somos guiados muitas vezes, se não todas as vezes. Muitas vezes, se não todas as vezes, somos guiados pelo Espírito Santo nessa questão de perdão. Porque por nós mesmos nós não faríamos. Por nós mesmos, talvez, a nossa natureza humana esteja lá tão restrita àquelas picuinhas que nós não consigamos. Então, o Espírito Santo de Deus nos move a essas questões. Isso é uma verdade, Dag. O Espírito Santo de Deus é que nos move a isso. Porque, senão, é o que acontece no mundo aí, né? O que acontece no mundo, no mundão, assim, descrente do Senhor Jesus, é isso. São as pessoas não perdoando, as pessoas por qualquer coisinha brigando, por coisas tolas brigando. E no nosso meio também acontece as nossas briguinhas e tudo mais. Mas somos movidos pelo Espírito Santo. Então, se não estivermos abertos, se não estivermos em sintonia com o Espírito Santo, se não estivermos em sintonia com a palavra de Deus, se as coisas que preenchem o nosso coração, no nosso dia a dia, não forem essas coisas, então, realmente, não vamos conseguir perdoar as pessoas. Não vamos conseguir pedir perdão para as pessoas. Então, sem dúvidas, por nós mesmos não somos nada. Quem deve preencher o nosso coração é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus é que consegue nos mover a essas coisas. Às vezes, algumas pessoas já ouviram alguém dizer assim, eu nem sei como pedir perdão para esse cara. Você já ouviu isso? Ele me fez tão mal que eu nem sei como eu fui lá e pedi perdão para ele. Mas está tudo bem agora entre nós. Realmente você não sabe. É Deus que te move a essas coisas. É Deus que te move no dia a dia. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por termos Deus fazendo a nossa vida e movendo a nossa vida. Bom, estamos quase chegando no fim da aula, incrível, mas tudo bem. Perseguido, sofrimento e angústias. Outra característica da vida de Paulo, desse apóstolo, deste
deste homem de Deus, e que muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes, talvez, nossa vida passe um pouco diferente disso, porque nós não somos perseguidos, muitas vezes. Nós não sofremos, muitas vezes. E, às vezes, as nossas angústias são muito menores do que a que Paulo sofreu. Às vezes, não. Deus, às vezes, nos coloca, né? Se a gente pegar a trajetória na nossa vida, principalmente aí os mais velhos, a gente passou por momentos difíceis na nossa vida, não há dúvidas, mas talvez nada comparável ao que esse homem, servo de Deus, passou. Nós não vamos ler aqui esses versículos e vamos deixar talvez para a próxima aula nós voltarmos, mas eu recomendaria vocês lerem esses trechos aí para a próxima aula e nós exercitarmos esse perseguido, esse sofrimento e angústias da vida de Paulo. Mas eu só vou ler aqui os bullets que estão aí na tela de vocês. Muitos consideravam condenado à morte. Ele foi preso. Muitos acham que ele deveria ser condenado à morte, pelo que ele falava, da forma como ele agia, de perseguidor a perseguido, passou a ser perseguido. Ele enfrentou fome, sede e nudez. Então, essas coisas são graves, né? Quando a gente fala de fome, sede e nudez, e a gente compara com a nossa vida, a gente está muito longe disso, né? Por mais que alguns de nós aí tenham passado dificuldades financeiras, ou talvez até fome, mas nós talvez não tenhamos passado como Paulo passou. Trabalha para garantir o seu sustento. Muitos pensam assim, ele virou um pregador só, né? Ele vivia aí de ofertas e tudo mais. Não foi nada disso, ele trabalhava também, né? Ele era o quê? Qual era a profissão dele? Alguém lembra? De novo aqui a tomada a provinha oral. De tenda, né? Fazedor de tendas. Fazedor de tendas, exatamente, né? Então, a morada, né? Ou a moradia de algumas pessoas lá naquela época, naquele tempo, né? Eram tendas, né? Não eram casas, né? Fortificadas. Claro que tinha também, mas alguns viviam de tenda, né? Porque talvez até pelo fato de serem um pouco nômades, né? De se deslocar, às vezes, de uma região para outra e tudo mais, então tinham tendas. Então, Paulo fazia tendas, né? Era que nem aí os construtores de hoje, né? Construtores de cabana, né? Construtores de casas aí. Então, ele trabalhava para garantir seu sustento. Perseguido e injuriado. Essa é a questão, então, de perseguido e injuriado. Dag, eu vou tentar achar aquele filme que eu citei para você, ver se está disponível em algum lugar para você depois assistir. Vale a pena. E isso daqui, de perseguido e injuriado, é assim, muito notório nesse filme. Ele passa assim, por onde eles vão e são apedrejados e o pessoal persegue mesmo. Então, perseguido e injuriado é outro sofrimento que Paulo passou e passou com bastante constância, né? Enfrentou a morte, então teve de cara com a morte. Paulo teve de cara com a morte. Então, isso é uma das coisas também que, às vezes, Deus nos livra de algumas coisas. Talvez já nos livrou de acidentes, nos livrou de doenças. Muitos talvez possam contar histórias semelhantes. Mas, de novo, né, aqui Paulo esteve frente a frente com a morte, né? Sofrimento e angústias. Também ele relata essas questões de sofrimentos e angústias. E nem por isso ele esmoreceu, nem por isso ele se deixou ser pessoa... vou deixar esse evangelho para lá, vou parar de pregar ao Senhor Jesus, isso não está valendo a pena, é só sofrimento, é só angústia, é só tormento, né? É só uma vida que eu não queria para mim. Alguns podem pensar a isso. E falando com pregadores essa semana, na quinta-feira, na nossa reunião
de grupo de comunhão, do nosso grupo, nós estivemos falando para a gente, acho que muitos vão se lembrar, do pastor... agora esqueci, o missionário que está no Paraguai, o que esteve conosco, cuidou da UPA. Bolonha. Marcos Bolonha. O Marcos Bolonha, ele está lá no Paraguai. E ele, não sei quantos sabe, mas o ano passado, a escola que ele cuida lá teve um pequeno furacão lá, não sei se chama furacão, tormenta, tornado, chuva intensa, e destelhou tudo. Acabou com tudo. Mas acabou de tal forma que realmente tinha que reconstruir de novo. E graças a Deus, ele agora já está no final lá da reconstrução da escola que ele cuida, e graças a Deus, com muitas contribuições daqui, dos irmãos daqui do Brasil. Nós sabemos, o Paraguai é um país relativamente pobre, né? Relativamente não, pobre, né? E muitas questões da igreja lá, a igreja presbiteriana presente lá, sofre bastante com isso também, né? E principalmente as diferenças cambiais, tal, que a gente tem já falado há muito tempo aí, faz com que a gente tenha problemas até no envio de recursos para lá. Mas ele também é um missionário lá há tantos anos, está lá, e poderia ter desistido dessas coisas. Isso é só uma das coisas que ele passou recentemente. Mas imaginem outras igrejas. Ele cuida de 3 igrejas lá. Uma fica a 100 e tantos quilômetros, outra a 50 e tantos quilômetros. Então, ele viaja para esses lugares e ele poderia ter desistido. E, no entanto, ele está lá, continua lá, levando o evangelho, pregando o evangelho àquele povo, né, que precisa receber a mensagem do Senhor Jesus. Então, perseguido e injuriado, enfrentou a morte, sofrimentos e angústias, vivia como um condenado. O que é viver como um condenado? Um condenado na prisão passa suas necessidades, seu sofrimento e tudo mais. E um condenado, mesmo em liberdade, parecendo um condenado, ele relata essas angústias também. Então, Paulo, de humildade, Paulo de exortação às igrejas, Paulo também relata a sua vida de sofrimento, para que esse sofrimento seja exaltado no Senhor Jesus. Toda vez que ele fala dessas coisas, e em todos esses textos, a gente vê ele relatando o sofrimento dele, não com com aquela palavra de angústia e de... no termo atual, a gente fala assim, né? Esse cara é muito dodói, né? Esse cara relata muito seus problemas e suas angústias e suas lamúrias. Mas ele relata de uma forma que é vitória no Senhor Jesus. As nossas angústias têm que ser vitória no Senhor Jesus. Ninguém gosta de passar necessidades, ninguém gosta de passar fome, ninguém gosta de passar sofrimento. Ainda mais se essas coisas não estiverem calçadas no entendimento de que Deus cuida de nós. Então, Paulo relata todas essas coisas para exaltar o Senhor Jesus, para exaltar a Deus e para dizer o quanto ele é cuidado por Deus nestas coisas. E nós, quando lembramos dos nossos sofrimentos, a palavra de Deus nos fala que nós temos que lembrar também desta forma. Somos exaltados no Senhor Jesus. E por mais angústias que a gente ainda esteja sofrendo aqui, e por mais angústias que ainda a gente tenha por passar ainda, nós temos que lembrar que maior salvação está na nossa redenção eterna com o Senhor Jesus. Então, é dessa maneira que nós temos que lembrar dos nossos sofrimentos. É dessa maneira que Paulo lembrou. É dessa maneira que Paulo fala para nós em todos esses versículos.
Eu gostaria de terminar nossa aula aqui, orando ao Senhor Jesus, pedindo para que Ele nos abra a mente, pedindo para que Ele nos leve para todos esses textos aqui colocados, e na próxima aula a gente volta com o término dessa aula, né? Lembrando dessa vida do apóstolo Paulo, lembrando dessa ética cristã que ele tinha todos os dias, e que nós, como apóstolos do Senhor Jesus também, nós, como pregadores da palavra do Senhor Jesus, devemos seguir também. Ok? Alguém mais gostaria de alguma palavra, de algum comentário? Está aberto aí o nosso microfone, o nosso vídeo. Está franqueada a palavra, como nós dizemos, né? Alô, alô? Todos foram embora? Não, ainda estão aí? Vamos orar? Vamos. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento de aula, de escola dominical, ó Pai. Nós agradecemos pela tua porção da palavra lida. Nós agradecemos pelo exemplo da vida de Paulo, que estamos estudando, Pai, que estamos vendo. Nós te pedimos, ó Pai, que abra nossas mentes para que, como portadores da palavra de Jesus a pessoas, possamos ser como Paulo, Pai. Possamos ser como este servo do Senhor Jesus, que de perseguidor passou a ser perseguido, ó Pai. De perseguidor passou a falar do Senhor Jesus a outras pessoas. E quantos exemplos, ó Pai, quantas situações de Paulo podemos também comparar com a nossa vida, e que ela seja tão ativa, que ela seja tão rica, ó Pai, como foi de Paulo naquela época, como foi para a nossa vida, como tem sido para a nossa vida nesses dias de hoje. Nesses dias que passamos por situações tão semelhantes. Passamos por situações de descrentes do Senhor Jesus, de pessoas que talvez estejam esmorecendo na sua fé, no seu dia a dia, e que precisam tanto desses exemplos colocados aqui hoje para nós, pela tua palavra, pela tua Bíblia, Pai, pelo livro de Coríntios, onde Paulo relata todas essas coisas. Fique conosco, ó Pai, durante todo esse dia, fique conosco durante a semana. Nós te pedimos isso no Senhor Jesus e pelo Senhor Jesus. Amém, Senhor. Pessoal, eu vou mandar para vocês os slides todos dessa nossa aula, e eu gostaria que realmente vocês estivessem lendo durante a semana alguns dos versículos, alguns dos trechos, para que na semana que vem a gente volte aí bastante preparado nesse tema, ou nesse esboço que estamos fazendo aí de Paulo, principalmente com as principais características de um grande apóstolo do Senhor Jesus. Tá bom? Combinados? Amém. Marcelo, Tá bom, bom dia. Bom almoço. Bom almoço a todos aí. eu procurei o filme, mas achei só em baixa resolução, não Netflix, Não em alta? não Mas achei. com Anthony Hopkins. Não, eu achei o filme. Você achou? Sim, o filme sim. Peter and Paul, em inglês, e Isso. Pedro e Paulo, tem a complemento no português, mas eu não achei em alta resolução, só em baixa resolução. A qualidade de imagem não era boa. É no YouTube mesmo? No YouTube, eu achei, em alguns lugares apareceram. Tá, Mas eu fui no Google normal procurando. entendi. Bom, depois você passa aí para o povo também, porque mesmo que a gente não ache, né, em alta resolução, fica em baixa mesmo. É isso aí. Tá bom. Tá bom? Essa foi boa, hein? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, um abraço para vocês, gente, um bom domingo. Obrigado, Elton, e manda aí pro povo, tá?
Ok. Um abraço para vocês também. Desculpe ter entrado mais tarde hoje, mas nós chegamos de viagem de madrugada. Por isso que eu entrei um pouco mais tarde, mas acompanhei, deu para acompanhar bem a aula e eu vou fazer as leituras e vou procurar o filme também, tá? Tá legal. Boa semana, que Deus os abençoe. Um abraço, Regina. Até mais. Um abraço também a Roberta, que entrou aí. Tudo de bom para vocês. Bom dia.